Fala pessoal, eu queria trocar uma ideia com vocês, principalmente se você é médico ou estudante de medicina. Ontem eu postei nos stories uma frase que fala que é melhor você ver a medicina como profissão do que como sacerdócio e ser ou não praticante. O que eu quis dizer com aquilo é que se você trata a medicina como profissão, você vai conseguir enxergar que é importante você ter uma remuneração justa e lutar pelos direitos da categoria, inclusive os deveres também. Se você lida com a medicina e enxerga ela como sacerdócio, tem alguns perigos escondidos. O maior perigo é você encarar ela como uma verdade absoluta, um dogma religioso, isso na posição de aprendiz de medicina. E pior, na posição de sacerdote, é você acreditar que além de existir uma verdade absoluta, ela está em você. Você é o dono da verdade. Então, como médico, se você compartilha a decisão com o paciente depois de ter esclarecido ele, o processo é outro, é outra condição. Você, além de estar cuidando, você está inclusive instruindo o paciente. E esse é um dos grandes objetivos, né? Quando você trata a medicina como profissão, não significa que você está tratando ela de uma forma mercantilista. Nas perícias, por exemplo, a gente vê muito pessoal que vem de curso de perícia usando o argumento de que a perícia é uma área em que você tem pouca concorrência, é uma área que a remuneração é muito boa, e realmente é verdade, né? Quando eu falo aqui que uma perícia pode valer 50 vezes o valor de uma consulta numa clínica popular, eu falo com conhecimento de causa, né? Eu já cheguei a trabalhar em clínica popular que pagava o quê? R$ 20, uma consulta a cada 30 dias. Em uma perícia, se você é assistente técnico, você pode ser assistente da pessoa ou da empresa. E dependendo da complexidade da causa, o valor da causa determina o valor da sua perícia. Isso geralmente é acordado com a parte e também com o advogado. Basta você pensar, quando que você precisou de um advogado na sua vida? Quanto custou o trabalho dele? O trabalho do perito não é o trabalho do médico assistente. Ele é detalhado, ele precisa de ter experiência, ele precisa ter conhecimento até da linguagem, porque ele vai ter que falar sobre medicina para os profissionais do direito, que não são médicos, não têm obrigação de saber termo técnico, jargão. Então, tem algumas habilidades que são específicas, que são desenvolvidas. No nosso curso, a gente colocou e está ampliando o leque de habilidades. E eu vim aqui, inclusive, o meu doutorado é para aprender mais sobre essa área da medicina ocupacional, especialmente na área da reumatologia, mas não restrita a ela, né? Mas é porque é uma responsabilidade muito grande você cuidar da vida das pessoas, você tem que saber o que você está fazendo, você quer a justiça, você tem que lutar para fazer a justiça acontecer. Mas, enfim, o argumento maior não é o dinheiro. Na área da perícia, você tem a possibilidade de mudar e de impactar um país inteiro. Se você tem um corpo de peritos, seja no INSS, seja na justiça trabalhista, você consegue mudar o panorama de direcionamento dos gastos públicos com a Previdência, com as indenizações para os trabalhadores, o que é relacionado ao setor público, você consegue dar um direcionamento diferente. Eu já postei aqui um panorama, a gente tem no Brasil o gasto do INSS predominantemente com as doenças que não têm o que a gente chama de nexo causal, que a princípio não foram causadas pelo trabalho. Mas isso esse valor está subestimado absurdamente. E o que causa esse viés é que o nexo causal ele é descartado muitas vezes de uma forma errada. Um exemplo mais besta que eu vejo na reumato é isso. A pessoa tem uma lesão que até tem tipicamente caráter mecânico, mas aí alguém suspeita que ela tem uma doença autoimune. E aí a pessoa, o perito, geralmente, ele pode, se ele não tem noção de como isso acontece, como é a reumatologia, e a maioria não teve contato com reumato na faculdade de medicina, ele vai começar a pensar que, mas então essa lesão é por causa da doença autoimune. E uma coisa não exclui a outra. E, inclusive, você ter uma doença autoimune aumenta o risco de você ter uma lesão mecânica, estrutural, osteomuscular, porque o tecido está mais friável, ele está inflamado. A resistência, a parte física, de resistência física, resiliência do tecido, da fibra colágena, é inferior quando você tem substâncias pró-inflamatórias, a enzima de neutrófilo,
ali atuando perto da fibra muscular, da fibra tendínea, com alteração da vascularização, uma neovascularização que não é suficiente para nutrir o tecido. A gente sabe, o tecido de tendão não tem vaso dentro dele, é por difusão que é nutrido. Então, quando você tem inflamação, tudo isso piora. Só que se o perito não entende a fisiopatologia, vai começar a achar que é tudo da doença autoimune. Então, não tem nada a ver com o trabalho. Então, não tem nexo causal. Então, não é B91, é B31. E o que acontece? O B31, qual que é o prejuízo para o periciando? Ele não tem estabilidade no emprego, porque a responsabilidade da doença não é da empresa, certo? E se a doença gera uma incapacidade, ele perde a capacidade produtiva, ele não consegue mais trabalhar o tanto que ele trabalhava, ele tem uma diminuição do salário, o que acontece? Ele não tem direito ao B94, porque não tinha nexo causal. Será que não tinha? Então, a gente precisa melhorar a formação dos peritos, né? Isso passa por ver a medicina de uma forma diferente. A minha mensagem principal é: tudo bem, a remuneração é muito interessante na área das perícias, mas o campo de atuação e o motivador do perito tem que ser muito maior do que isso. Se você tem a meta de ficar rico, não venha fazer perícia. A gente precisa de gente boa, de gente que quer estudar, de gente que quer fazer o seu melhor para ver o país crescer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham... que isso, na verdade, instigue mais reflexão e que a gente consiga aí mudar o panorama do que a gente tem visto, né? Não só no Brasil. Se você gostou dessa mensagem, curtiu o que a gente está comentando, quiser dar uma opinião, comenta aí embaixo. Se discorda ou se concorda, eu só peço, divulgue. A gente precisa pensar sobre o assunto. Seja concordando, seja discordando, a gente precisa discutir sobre isso. Compartilha, comenta com algum médico que você conhece, algum estudante de medicina, ou mesmo alguém que não é da área, não interessa. Essa discussão ela é da sociedade.